Eu não esperaria que este DEO fosse a vários níveis exatamente o contrário do que foi dito, não apenas há 15 dias, mas que foi dito na altura da discussão do Orçamento de Estado. Eu lembro-me na altura de haver discussões sobre se faria mais sentido ter medidas do lado da receita ou do lado da despesa, e havia um argumento fortíssimo do Governo a dizer que queremos medidas do lado da despesa, e isso é que é favorável ao crescimento, e agora o mesmo Governo vem aparecer exatamente a dizer o contrário, dizer que as medidas do lado da receita são as medidas menos penalizadoras do crescimento. Bom, enfim, há aqui um problema ético, a Sra. Maximiano já se referiu a isso, não é apenas o facto de se dizer que não se vai aumentar impostos e se aumentam os impostos, e não nos esqueçamos que nós estamos a aumentar impostos depois de um ano de enorme aumento de impostos. Portanto, nós não estamos a aumentar um bocadinho impostos partindo de uma base em que os impostos não tinham sido muito aumentados. Houve um enorme aumento de impostos e sobre isso ainda há mais. Nós não podemos olhar só para este aumento marginal, temos de olhar para o contexto em que ele aparece. Mas há outras dimensões eticamente muito reprováveis, isto é, a forma como se apresenta a substituição da SES por uma contribuição de sustentabilidade, dando a entender que agora se vai fazer algo que é menos penalizador. A SES era uma medida temporária. Foi apresentada e justificada e legitimada como uma medida temporária. E passamos a ter uma medida permanente. Portanto, uma medida permanente, mesmo que seja 50% de uma medida temporária, pesa muito mais no orçamento das pessoas do que a antiga SES. E não é apenas isto, é a forma como se apresenta esta suposta restituição de 20% dos cortes aos funcionários públicos. Eu até preparei um gráfico e pedi a realização para reposição dos cortes. Podemos ver o gráfico. Se fosse possível ver mostrar o gráfico que já está preparado. Da função pública. Este gráfico mostra-nos aquilo que tem sido a evolução salarial da função pública em Portugal desde 2009 até 2013 e mostra qual é o caminho que se pretende fazer a partir de agora. E, portanto, o que nós tivemos foi uma quebra enorme desde 2009, que faz com que em 2013, os salários estejam abaixo da média da União Europeia. Há uma ligeira recuperação em 2013, precisamente por causa da decisão do Tribunal Constitucional, que permite que os salários da função pública regressem em percentagem do PIB à média da União Europeia, e aquilo que o Governo se prepara para fazer agora é uma redução drástica do peso da massa salarial da função pública em percentagem do PIB níveis... Mas com a reposição salarial progressiva. Não, mas como é que isto é compatível com a reposição salarial progressiva? Quer dizer, nós estamos perante uma medida que é apenas eleitoralista. Não é possível nós termos aqui uma redução de 10,7% da massa salarial da função pública em 2013, nem despedindo pessoas. Que é considerado pessoas, como é óbvio, a massa salarial pode emitir-se o número de pessoas implica dar indemnizações e isso vai se refletir no déficit orçamental e, portanto, o que seria necessário pagar em indemnizações não é compatível com as metas que se colocam para o déficit orçamental. E, portanto, o que está aqui a acontecer é que o Governo dá a entender, nunca o afirma, mas dá a entender que estes 20% é o início de uma longa amizade que vai terminar em 2019, não é? Com uma reposição integral, quando aquilo que se prepara é não apenas um corte brutal no número de efetivos da função pública, que vai implicar uma alteração drástica. E repara, o que se está a prever para 2018 é que a massa salarial da função pública em Portugal pesa 8,2% do PIB, é uma coisa que praticamente não existe na União Europeia. É colocar Portugal ao nível de países subdesenvolvidos do ponto de vista do papel do Estado. Portanto, aquilo que nós vamos ter é uma quebra de 2,5 pontos percentuais prevista, prometida para 2018. Não, a quebra é muito maior, de 10 para 8, sim, direta é que é 2, mas percentualmente é mais. Pois, exatamente, eu estou a dizer pontos percentuais. Não é? E, portanto, o que temos aqui é algo que implica uma, para já, e eu já lá iria, uma reconfiguração drástica do papel do Estado na economia e na sociedade, porque isto não se faz sem reduzir brutalmente o número de médicos, de enfermeiros, de professores, não é cargo. Mas não foi nada divulgado em relação a isso. Não, mas quer dizer, é isso que eu acho eticamente reprovável, percebe? Porque o que se está aqui a sugerir, está-se a dar a entender, e eu vi hoje jornais que diziam isto, eu acho que é lamentável que haja jornalistas que entrem neste engodo. Há jornalistas que dizem o Governo prepara-se para repor 100% dos salários até 2019. Como é que é possível, com este DEO, que promete que a massa salarial da função pública
deixa para 8,2% do PIB, alguém pensar que o que se vai fazer é que assim que houver eleições e tiverem os resultados das eleições decididas, que haja inclusive um retrocesso desta parcial reposição. E lembremos, esta parcial reposição continua a implicar uma perda salarial do conjunto da função pública que é praticamente 1.000 milhões de euros. Quer dizer, a forma como isto se apresenta é absolutamente leviana. Nós estamos perante não tivemos até agora nenhum documento, e aliás há uma alteração de estratégia comunicacional do Primeiro-Ministro, ele lá terá as suas razões, mas que até agora até nem se esquivou a dizer, a falar no empobrecimento, a falar no... Não é que tenha dito muitas verdades, mas a posição então do CDS é uma coisa absolutamente lamentável, com o ministro Pires de Lima a sugerir que até pode haver diminuição dos impostos. O DEL diz-nos que a carga fiscal, o peso das receitas fiscais em percentagem do PIB, vai aumentar de 2013, 25,4%, para 25,5% em 2018. Isto no momento em que se prevê que a economia esteja a crescer a 1,8% ao ano. E temos um aumento em termos percentuais do PIB da receita fiscal. Ou seja, ao mesmo tempo que o que se está a preparar são vários milhares de milhões de euros a mais de impostos pagos, o que o Governo nos diz é, não, vai haver, vamos até, se for possível, diminuir os impostos. O que está aqui a acontecer é uma manobra que é perfeitamente lamentável do ponto de vista de propaganda. Muito bem. Aquilo que eu lhe posso dizer é, só há duas hipóteses de levarmos, de tomarmos como razoável isto que está a ser proposto. Primeira hipótese é assumirmos como normal que venha aí uma revolução. Uma revolução, não é uma revolução dos escravos, é uma revolução neoliberal. Que em 4 anos o Estado vai destruir metade do Serviço Nacional de Saúde, vai destruir metade da educação, que aliás já está caminhado para isso. Nós estávamos a falar de educação como problema. Em 2015 prevê-se cortes de 122 milhões de euros para a educação. Estávamos a falar de investigação e desenvolvimento. A investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB tem vindo a cair, apesar do PIB ter vindo a cair. Mas há uma coisa pelo meio, não é pelo meio. Há eleições e há coisas dessas que acontecem normalmente. Mas, portanto, eu dizia-lhe que há duas leituras que nós podemos ter que legitimam mais ou menos um cenário desses. O primeiro é, o atual governo quer continuar em funções e, a partir de 2015, proceder a uma revolução à Chicago, não é? Destruir tudo, não é? E conquistar finalmente... Bem Chicago. Conquistar, não é o Chicago da Sandra Maximiano, é outro Chicago. Portanto, isso é uma hipótese. A outra hipótese é o governo não acredita neste cenário.